18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Muito boa noite, Ari Guedes, meu querido operador. Karime Leão, muito boa noite para você que está aqui. Estamos sempre juntos, começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira. Boa noite para você, querido ouvinte. Vamos juntos, hein? Valeu, equipe de jornalismo da Rádio Mix FM, equipe de jornalismo que produz aí o 18 horas a informação, a notícia para você. Juntos, hein? Todos nós juntos até às 7 da noite, começando mais uma semana com você. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite, Carlão. Boa noite para você sintonizado aqui na programação da Rádio Mix, aqui na 100,7. Estamos juntos, sim, até às 7 da noite no programa 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia e para você que nos acompanha ao vivo aqui, né, nos estúdios da Rádio Mix pelo aplicativo, mano. Valeu! Valeu que valeu, Karime. Calor, né? Muito quente. Hoje tava quente, Karime, né? Hoje, né? Inclusive, nós estamos sempre falando. A gente está sempre falando quente do calorão, né? Se vai dar uma trégua, se vai chover um pouco e tal, não sei o quê. Olha só, então, falando de calorão, né? Aqui de Manaus, você sabe o seguinte, Karime, enquanto que a temperatura chegou lá nos Estados Unidos, sabe? Foi bem alta nos Estados Unidos. Nesse domingo, no meio a forte onda de calor, atingiu aí a última semana a costa oeste americana, os termômetros por lá, hein? Chegaram a 54,4 graus centígrados. Gente, faz quente. Ideia do calor que isso representa? Para, né? Carlão, isso foi no Parque Nacional do Vale da Morte, escuta o nome, né? No estado da Califórnia. A temperatura 54,4 graus Celsius foi confirmada pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos e pode ser a mais alta já registrada no planeta. Que coisa, hein? E a expectativa é que as temperaturas continuem subindo nesta semana e nessa segunda ou terça-feira, ou seja, hoje e amanhã pode ficar mais quente ainda, antes de caírem mais para o fim de semana. O calor sufocante se estenderia pelo menos por mais 10 dias por lá. Realmente é complicado. Antes desses registros aí lá do Vale da Morte, né? O recorde anterior, que foi em 2013, foi observado no mesmo Parque Nacional 54 graus centígrados. Agora foi 54,4. Pouco mais de um século atrás, as temperaturas teriam atingido 56,6 centígrados na região. Mas os dados para muitos climatologistas de plantão por aí não são lá muito confiáveis. Por quê? Porque naquela época a tecnologia usada para aferir a temperatura ainda não tinha um nível, né, que tem hoje, né? Então pode ser que era menos. De repente não chegou a 56, né? Mas... Enfim, mas hoje com toda a tecnologia, o calor extremo é definido por 2 ou 3 dias com temperaturas acima de 32 graus, né? E nível elevado de umidade. Nos Estados Unidos, as ondas de calor já mataram mais do que qualquer outro evento climático extremo. E isso segundo os Centros de Controle de Prevenção de Doenças lá daquele país. Essa situação quente, né? Essa situação de calorão, né? Além de colocar em risco a rede de distribuição de energia elétrica, o aumento das temperaturas pode provocar pousos forçados de aviões, por exemplo, causar danos em rodovias e superaquecer a parte interna, né, dos veículos a níveis perigosos para os motoristas e passageiros. Nada que o amazonense não esteja acostumado. Vamos falar, né? Cá pra nós, né? Bom, mas a gente fala desse calorão lá porque lá é um clima de deserto mesmo. E o nome do lugar já explica tudo. É Vale da Morte, né? Não tem nada pior do que isso. O vale é um dos lugares mais quentes do mundo. Tipo, no auge do verão, as temperaturas são iguais às dos desertos lá do Oriente Médio. E esse registro de 54,4 graus é a maior temperatura global já registrada oficialmente nos últimos 100 anos. Agora, né, no outro extremo, como o clima tá meio louco mesmo, a partir de quarta-feira, uma forte massa de ar frio de origem polar vai chegar ao sul aqui do país, aqui do Brasil, e vai favorecer o declínio das temperaturas, inclusive aqui em Manaus. Vai fazer frio em Manaus, é isso? Imagina, né? A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de que a partir da sexta-feira, agora, o frio avance rapidamente pelo país até o sul do Amazonas. A influência do ar frio, mesmo que modesta, deve atravessar e chegar aqui em Manaus e ao hemisfério norte, onde é verão, ou seja, quem sabe aí pro
fim da semana, né? Sexta, sábado e domingo a gente tem um clima ameno. Ameniza pra gente, né, cara? Que hoje foi e ontem. Nossa, né? Teve gente que se esbaldou com esse calorão, mas eu não, ainda tô recluso. Se você esbaldou? também, né? Ah, sim, claro, vai pros banhos e tal. Afinal de contas, a natureza aqui é maravilhosa, né? Verdade. Bacana, 6h07 em Manaus, vamos juntos com você em mais uma edição do 18 horas, hoje segunda-feira, dia 17, né, de agosto, e o ano é 2020 e até às 7 estamos juntos com você aqui no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Amanhã em depoimento hoje na CPI da Saúde, a servidora da Secretaria de Saúde do Amazonas, a Priscila Augusta Lira de Castro, desmentiu as informações da ex-secretária executiva Maria Belém, da gestão do ex-governador interino Davi Almeida, e provocou a suspensão da convocação dos ex-secretários da Fazenda, Francisco Arnóbio, e da Saúde, Francisco Deodato. Depois do depoimento de Priscila Augusta, a CPI considerou que Maria Belém pode ter mentido em depoimento na semana passada, ao dizer que assinou um ano depois documentos de pagamentos de um contrato considerado superfaturado com a empresa Norte Serviço para exames na gestão do ex-governador interino Davi Almeida. Priscila Augusta disse que Maria Belém foi chamada apenas para assinar papéis que deixou pendentes para cumprir determinações legais do Tribunal de Contas do Estado. Karime, segundo a CPI, ficou comprovado que os pagamentos para Norte Serviço foram realizados diretamente pela Secretaria de Saúde em 2017, com as assinaturas nas ordens bancárias de Maria Belém e de Marcos Jorge, chefe do Departamento Financeiro da Secretaria de Saúde na época. Priscila Augusta informou aos deputados da CPI que não há possibilidade de um ex-gestor assinar ordens de pagamento um ano depois, né? E comprovou com documentos que Maria Belém assinou em 2017 a ordem bancária para pagar a empresa Norte Serviços Médico, que ainda, segundo a CPI, recebeu R$868 mil do governo de Davi Almeida em 2017 por 91 exames ginecológicos feitos no interior do estado. Bom, sendo assim, Priscila Augusta demonstrou para a CPI e pediu que os deputados comprovem com o Banco Bradesco, que o banco não aceita pagamentos sem assinaturas, que os pagamentos foram feitos em 2017, sim, e que Maria Belém foi chamada em 2018 apenas para assinar outros documentos pendentes, sem relação com os pagamentos já feitos, para cumprir regulamento do Tribunal de Contas do Estado, para arquivar processos administrativos. Segundo ela, os documentos no Bradesco comprovam a assinatura de Maria Belém na época. E mais, Priscila Augusta disse que é impossível fazer pagamento um ano depois, pois as ordens bancárias são canceladas e que seria impossível o banco pagar sem que a ex-secretária executiva soubesse, no caso, Maria Belém. E para o deputado Wilker Barreto, do Podemos, Maria Belém, em depoimento à CPI, não quis assumir que mandou pagar a Norte Serviços. Para ele, ficou claro que o ex-secretário executivo do interior, que é o Edivaldo da Silva, da gestão Davi Almeida, atestou e Maria Belém mandou pagar os exames, que a CPI considera superfaturados. Vamos saber mais detalhes sobre essa história com a repórter Cíntia Blink. A CPI da Saúde ouviu hoje a servidora da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, Priscila Lira, e entendeu que a depoente anterior, Maria Belém, mentiu para os deputados sobre ter assinado a ordem bancária para a empresa Norte Serviços Médicos apenas no ano seguinte ao pagamento feito pelo governo. O pagamento é referente aos exames ginecológicos realizados pela Norte no interior do Amazonas e que a comissão aponta como um serviço superfaturado e fraudado. Isso porque o preço unitário dos exames estava muito acima do praticado no mercado. Além disso, o número de atendimentos registrado no relatório da empresa não é igual ao que aparece na nota fiscal. No cargo de secretária executiva da Suzan em 2017, Maria Belém disse que só atestou a ordem de pagamento para a Norte no ano seguinte e disse que foi Priscila Lira quem ligou e a chamou para dar assinatura. Hoje, Priscila desmentiu toda a história.
liguei para ela e pedi para que ela fosse assinar os processos que ela deixou pendente. Mas não a ordem de pagamento? A ordem de pagamento não tem como assinar posterior. Ok. O que conta é a data da emissão dentro do sistema. Pelo que ela falou, o que nós entendemos naquele primeiro momento é que uma outra pessoa pode ter autorizado o pagamento, seja o secretário executivo, um outro, ou o próprio secretário de Fazenda, realizou-se o pagamento e um ano depois, para arquivar, pediram para assinar. O que deu a entender por isso, mas só está esclarecendo aqui que realmente ela assinou. Nesse caso específico, ela assinou. Há casos em que realmente processos de exercícios anteriores ficam lá pendentes de pagamento. Podem ser pagos um ano depois? Podem. Mas quem vai autorizar e assinar vai ser o gestor naquele período, não vai ser o gestor anterior. Mesmo que o processo tenha iniciado lá naquela gestão anterior, se chegar um ano depois, mudou o gestor, quem vai assinar o pagamento é o gestor atual, não o gestor anterior. A CPI já solicitou à agência bancária o tal documento de 2017, que vai revelar se consta ou não a assinatura de Maria Belém nessa liberação para o pagamento para Norte Serviços Médicos. A outra assinatura já se sabe, é do ex-secretário executivo adjunto de Atenção ao Interior, Edivaldo Silva, que também já foi ouvido pelos parlamentares da CPI. Com o depoimento de Priscila Lira, os deputados entenderam que não há necessidade, nesse momento, de ouvir outras pessoas mencionadas por Maria Belém, como o ex-secretário da Cefaz, Francisco Arnóbio, e o ex-secretário da Saúde, Francisco Deodato. Na tarde da próxima quarta-feira, a comissão segue com as oitivas. Às 14h30 será ouvida a ex-sócia da Líder Serviços, Elisângela da Silva, e às 16h, o proprietário da empresa Petros, Rafael Silveira. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E professores denunciam dificuldades em agendar exames de Covid-19 anunciado pelo governo do Amazonas para começar hoje, uma semana depois do retorno das aulas presenciais em Manaus. Os detalhes quem traz pra gente agora é a repórter Odiné Araújo. Em visita feita hoje em várias escolas da rede estadual de Manaus, que estão com aulas presenciais, o comando de greve do Asprom Sindical, que representa professores e pedagogos de Manaus, verificou que os tapetes colocados na entrada das escolas e que deveriam conter produtos como água sanitária para desinfectar os sapatos dos estudantes e trabalhadores contra o coronavírus, não contém produto nenhum. O comando de greve gravou um vídeo com essa denúncia na Escola Estadual Roderick Castelo Branco. Estamos fiscalizando aqui o tapete sanitizante, ó, vou pular em cima, mesmo assim o chinelo fica seco. Qual é o sanitizante que tem aqui? Não tem, porque esse tapete ele deveria estar dentro de uma bandeja e essa bandeja deveria ter, no mínimo, água sanitária para quando você pisasse aqui, pudesse molhar todo o solado do sapato e assim fazer a sanitização. Mais uma prova de que há uma política genocida praticada pelo secretário de Estado da Educação. Os tapetes sanitizantes, onde são colocados produtos químicos para limpar os sapatos de quem está vindo da rua, fazem parte das recomendações para evitar a proliferação do vírus. Na escola Isaacs Werner, o comando de greve também constatou que a lixeira não tem pedal. É preciso retirar a tampa para jogar o lixo. O cesto de lixo, como vocês podem prestar atenção, não tem alavanca, não tem como o professor jogar o lixo, né? Provavelmente ele vai ter que pegar a mão na tampa para poder jogar o lixo, né? E isso é um ato que não é correto. Já o Sintean, que representa os trabalhadores da educação no Amazonas, relatou que está recebendo denúncias de professores que não estão conseguindo agendar o teste de Covid anunciado semana passada pelo governo. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E em nota à imprensa, a Secretaria de Educação informou que todas as escolas estão orientadas a utilizar soluções com base de água sanitária nos tapetes sanitizantes e que as escolas têm seguido esse procedimento. Quanto ao agendamento de testes, ele foi liberado às 11 horas da manhã de hoje pelo aplicativo SASE, que deve ser baixado no celular. Os exames vão ser realizados no Sambódromo, a partir de amanhã no sistema drive-thru. Os
primeiros a serem testados são os trabalhadores que retornaram no dia 10 de agosto. E é importante destacar que na hora de fazer o teste é preciso apresentar documento oficial com foto e contra-cheque dos últimos 3 meses. O servidor sairá do local já com o resultado do exame. Boa, e hoje de manhã, pais de alunos da rede pública de ensino fizeram manifestação em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas e pediram para que o tribunal intervenha e suspenda a retomada das aulas presenciais no estado. Os pais de alunos tiveram apoio do Sindicato de Cirurgiões Dentistas e entraram com mandado de segurança no último domingo, dia 16. No recurso, os pais pedem que o governo do Amazonas continue disponibilizando as aulas à distância para os alunos das famílias que ainda não sentem segurança na retomada das aulas de forma híbrida. E por causa dos vários pedidos individuais de medida de segurança feito pelos pais, eles acabaram decidindo fazer um pedido coletivo via Sindicato dos Cirurgiões Dentistas, que tem filiados com filhos estudando na rede estadual de ensino. 18 horas. Bom, depois de alguns dias com o preço médio do litro da gasolina a R$ 3,65, o combustível voltou agora a subir neste fim de semana aí, né? Infelizmente eu tive essa surpresa hoje. Eu também. Ao abastecer, Karime Leão. E o aumento foi de 17,5%, passando para R$ 4,29. Eu paguei R$ 4,49. Em alguns postos. Alguns postos, exatamente. R$ 4,49 em uns e R$ 4,29 em outros. Portanto, é legal dar uma pesquisadinha também. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, e a justificativa de aumento de preços aqui em Manaus foi o reajuste praticado pela Petrobras no dia 13, quinta-feira passada. No dia seguinte, os postos de Manaus começaram a ajustar os preços nas bombas. Os donos de postos alegam aí também que o preço de R$ 3,65 era uma promoção, né? E que agora acabou a promoção. Chega. Voltando a gasolina a ser vendida acima de R$ 4,29. Pois é, Carlão, o fato é que a gasolina é muito cara. Caríssimo. É cara por um conjunto de fatores. Quase 50% do valor que o consumidor paga na bomba é imposto. Só o ICMS é 25% aqui no Amazonas. E ainda temos os impostos federais, o lucro excessivo das distribuidoras e os ganhos dos donos dos postos. Ao final, o consumidor paga caro, paga assim muito caro para abastecer o carro. Ou seja, quem paga a conta somos nós, sempre, né, Karine? Em Manaus, a Petrobras vendia o litro da gasolina a R$ 1,55. Olha aí que baratinho. E subiu para R$ 1,62 agora no dia 13. E da refinaria até o consumidor final, o preço chega agora a R$ 4,29, quando você dá sorte de encontrar um posto a R$ 4,29. Você vê essa diferença toda, que são os tributos, são os impostos. 1,62 para 4,49, eu vou dizer aqui, porque foi o que eu tenho visto por aí, né? Agora são 6h19 em Manaus. 18 horas. Política. E o presidente Jair Bolsonaro alcançou 42% de aprovação nas regiões Norte e Centro-Oeste. O índice é igual ao da região Sul, onde Bolsonaro tinha a maior aprovação. Desde a última quinzena de junho, a aprovação de Bolsonaro pulou de 32% para 37%. Ao mesmo tempo, o percentual de quem avalia a gestão dele como péssima ou ruim reduziu de 44% para 34% nesse mesmo período. E desde a última quinzena de junho, a aprovação de Bolsonaro, olha só, pulou de 32% para 37%. Ao mesmo tempo, o percentual de quem avalia a gestão dele como péssima ou ruim reduziu de 44% para 34% nesse mesmo período. Para os membros do Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2, esse resultado da pesquisa se deve à distribuição do auxílio emergencial, como diz o jornalista Wilson Reis. Eu acho que talvez o mais importante são os recursos do auxílio emergencial liberado pelo governo federal para responder, ou seja, para tentar socorrer os trabalhadores que perderam o emprego na indústria, no comércio, ou seja, nos setores importantes de geração de renda e emprego nesse país, nesses meses da pandemia do novo coronavírus.
Bom, e no mesmo sentido, hein, Inácio Guedes, que também faz parte do Comitê de Combate à Corrupção e também ao Caixa 2, comenta a pesquisa da Datafolha. Atribui-se a isso a política de distribuição de renda a partir do auxílio emergencial, importante para esse momento. No entanto, precisamos sim avaliar a política pública das reformas estruturantes que o governo Jair Bolsonaro está ensaiando, tentando colocar no Congresso, tais como reforma tributária, reforma trabalhista e a reforma da Previdência, que deu o seu passo inicial, mas aí deu uma congelada. Esses indicadores devem mostrar a sustentabilidade e a longevidade do governo Bolsonaro. E enquanto a popularidade de Jair Bolsonaro cresce, a do Congresso Nacional cai. É o que indica a pesquisa do Datafolha, publicada na última sexta-feira. O Congresso Nacional amargou um aumento na reprovação de 32% para 37%. E os que acham o trabalho dos deputados federais e senadores regular caiu de 47% para 43%. Olha só o nível de satisfação com a performance dos ministros lá do Supremo Tribunal Federal também sofreu uma variação. Foi pequena, mas sofreu. Passou de 30% para 27%. Diminuiu, né? Os que consideram o trabalho dos 11 ministros como bom. Regular foi de 40% para 38%. Diminuiu também. Ruim e péssimo subiu de 26% para 29%. Bom, vale lembrar que o presidente travou conflitos tanto com o Congresso quanto com o STF antes do período da pesquisa. Com o Poder Executivo, a briga foi pela gestão orçamentária e depois pelas medidas de combate à pandemia do novo coronavírus. Contra o Supremo, Bolsonaro se fez presente em protestos antidemocráticos que pediam o fechamento do STF. Bom, agora o presidente Jair Bolsonaro passou a adotar uma postura mais conciliadora ali, né? Os panos quentes. No plano de fundo dessa mudança está a prisão de Fabrício Queiroz, amigo do presidente e ex-assessor do 02, que é o Flávio Bolsonaro, que é investigado pelo crime de rachadinha. A pesquisa foi realizada nos dias 11 e 12 de agosto por telefone, hein? E o Datafolha entrevistou 2.065 pessoas. Você está ouvindo 18 horas. E o Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 Eleitoral enviou hoje ofício ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o desembargador Aristóteles Lima Turi, para que o TRE promova diálogo com o prefeito Arthur Neto para garantir transporte coletivo gratuito aos eleitores de Manaus nos dias previstos de realização das eleições municipais de 2020, que é dia 15 de novembro, o primeiro turno, e dia 29 de novembro, o segundo turno. Na eleição de 2018, depois da solicitação do comitê, o prefeito Arthur Neto autorizou, como aval da Câmara dos Vereadores, a gratuidade no transporte coletivo na cidade, no primeiro e segundo turno das eleições. Agora, o comitê pede também que o TRE garanta gratuidade, hein, no transporte fluvial de passageiros. 18 horas. Muito bem, Carimilhão, já chegamos aí, hein? Rapidinho na primeira da playlist de hoje. Fui pego de surpresa aqui. Olha só, Rain on Me, né? De Lady Gaga e Ariana Grande estreou no topo da parada da Billboard dos Estados Unidos, conquistando o primeiro lugar no Hot 100. Bacana, hein? E com o resultado, Lady Gaga atingiu a 5ª música na primeira colocação do ranking. Então vamos de música, vamos de Rain on Me. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também 6 horas 28 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 segundona, hein? Estamos juntos, firmes e fortes com você até às 7 da noite, levando a informação, a notícia em mais uma edição do 18 horas. Valeu que valeu, foi a primeira da playlist de hoje, né? Lady Gaga e Ariana Grande, Rain on Me, no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, calorão, né? Vamos saber aí qual é a previsão do tempo. Tomara que, né, dê uma amenizada, que chova um pouquinho. Previsão do tempo com Carimilhão para hoje, segunda-feira.
Previsão do tempo. Bom, Carlão, de acordo com a previsão do Clima Tempo, há previsão sim de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 76%. Muito bem, 6 horas e 29 minutos em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. Mix. E o INSS começa na quinta-feira, dia 20, a prova de vida dos segurados por biometria facial. De acordo com o Instituto, cerca de 500 mil beneficiários de todo o país vão participar dessa primeira fase de testes. E a novidade vai permitir aí que aposentados e pensionistas passem a realizar o procedimento anual via envio de uma espécie de selfie, sem a necessidade de ir a uma agência bancária. E os primeiros contatos com os segurados começam a ser realizados ainda nesta semana pelo INSS, por meio de mensagens enviadas pelo Meu INSS. É a central 135 e e-mail. Bom, estes segurados, em sua maioria, já deveriam ter realizado esse procedimento da prova de vida. Portanto, é importante que realizem o procedimento caso sejam contatados pelo INSS para não terem o benefício suspenso, hein? Agora são 6 horas e 30 minutos em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o arcebispo de Manaus e representante de instituições como o Ministério Público Federal apresentaram na manhã de hoje uma nota em que se manifestam em repúdio às agressões e até tortura praticada por policiais civis e militares do Amazonas contra moradores da região do Rio Abacaxis, em Nova Olinda do Norte. 7 pessoas já morreram desde o início da operação desencadeada pela Secretaria de Segurança do Amazonas para vingar a morte de 2 policiais. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes apresentados durante uma coletiva de imprensa. Entidades de defesa da sociedade civil apresentaram na manhã de hoje um documento de manifestação contra a violência da Polícia Militar no Rio Abacaxis e na terra indígena Coata Laranjal, entre os municípios de Nova Olinda do Norte e Borba. O arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, entregou o manifesto assinado por mais de 50 entidades a representantes do Ministério Público Estadual e Federal e falou sobre as dificuldades enfrentadas aqui no nosso estado. Realmente esperamos que seja apurado e sejam responsabilizadas as pessoas. Nós não podemos continuar assim no estado do Amazonas. Assim como nós esperamos que também seja verificado a questão toda do desvio de dinheiro nesse momento em que nós tivemos a questão da pandemia. Como nós já mostramos aqui mesmo no 18 horas, a região se tornou foco de denúncias de violência contra indígenas ribeirinhos depois do assassinato de 2 policiais militares que participavam de uma operação no Rio Abacaxis no último dia 3 de agosto. Essa operação foi deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública em apoio à Força Nacional na tarefa de desarticular uma associação vinculada ao tráfico de drogas, extração ilegal de minérios, madeira e pirataria. Em julho deste ano, o secretário executivo do Fundo de Promoção Social do Governo do Amazonas, Saulo Moisés Costa, foi baleado enquanto tentava pescar no Rio Abacaxis, habitada pelo povo Maraguá e comunidades ribeirinhas para a prática de pesca esportiva. O procurador Fernando Suave, do Ministério Público Federal do Amazonas, afirmou que tramitam na Justiça ações civis públicas que pedem a suspensão da operação da Polícia Militar na área. Ações civis públicas em andamento, uma determinou inclusive a ida da Polícia Federal para lá para proteção. A Força Nacional de Segurança chegou lá sexta-feira também, né, a pedido do Ministério Público Federal, da 6ª Câmara via Brasília. E há uma ação ainda pendente de julgamento que pede justamente a suspensão da operação da Polícia Militar lá na região. Isso ainda não foi julgado pela Justiça Federal. A gente pede sensibilidade também para essa questão, uma vez que há denúncias em andamento sobre as violações que teriam sido cometidas, por essas forças. É de bom tom, não só a Justiça determinar, ou o próprio governo do estado do Amazonas, adotar uma postura no sentido de demonstrar a sua isenção nessa apuração.
né, se houve ou não ilícitos, que isso seja investigado. A representante dos indígenas da região, Márcia Silva, falou sobre as crueldades dos relatos. Ouvimos relatos de entrada nas suas casas, a gente fica imaginando, a gente aqui nas nossas casas, na cidade, alguém entrar na nossa casa, o Estado entrar na nossa casa, pegar nossos filhos, colocar dentro de um freezer por horas, que foram os relatos que nós recebemos, e a criança sair de lá, o adolescente sair de lá quase morto. Na cidade, vocês imaginem isso. Você imagina no interior, no meio da floresta, uma mãe, um pai, ver acontecer isso com o filho correr com medo e ser executado com 70 tiros, que foram relatos também nossos, que nós ouvimos em reuniões e por outros meios. Então, para nós, a parte mais vulnerável são os ribeirinhos e são os indígenas mundurucus e maraguais. A Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, Ledamar Albuquerque, confirmou que o órgão enviou uma equipe do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado até o município para o levantamento das informações. Essa nossa equipe foi constituída de técnicos e de 2 promotores de justiça com atuação no GAECO. Nós entendíamos que aquela demanda, ela exigia um trabalho de inteligência para que nós pudéssemos nos inteirar do que realmente estava acontecendo ali na região. A nossa equipe se deslocou à comarca, fez o levantamento das informações iniciais. Nós instauramos de pronto um procedimento que tramita no GAECO. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E na manhã de hoje, 4 pessoas foram presas durante uma operação da polícia da Secretaria de Segurança na área de conflito no município de Nova Olinda do Norte. E segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o grupo é suspeito de envolvimento de duplo homicídio de policiais militares no Rio Abacaxis no dia 3 de agosto. A Polícia Civil do Amazonas cumpriu mandados de prisão contra o presidente da Associação Nova Esperança do Rio Abacaxis, que é o Nataniel Campos da Silva, e outras 3 pessoas na manhã desta segunda-feira. Eles são suspeitos de envolvimento no assassinato de 2 policiais militares em Nova Olinda do Norte. O líder comunitário é o mesmo que teve pedido de proteção apresentado pelo Ministério Público Federal quando apresentou uma ação na Justiça Federal do Amazonas no último dia 5 de agosto para proibir a condução e coação dele sem a devida autorização judicial. Na ocasião, o pedido foi negado pela juíza Rafaela Cássia de Souza, da 9ª Vara Federal Civil do Amazonas, por incompetência de juízo. Entre os presos estão 3 irmãs de Valdelice Dias da Silva, o Bacurau, identificado nas investigações como líder de uma organização criminosa local, que pratica crimes como tráfico de drogas, homicídios, ameaça e crimes ambientais. Todas já tinham sido presas por tráfico de drogas também, segundo a Secretaria de Segurança do Estado. Ainda segundo a Secretaria, as prisões ocorreram por força de um mandado judicial. Desde a morte dos policiais, que aconteceu durante uma operação no Rio Abacaxis, o clima na região está tenso. Plantações de maconha já foram descobertas pela polícia e pelo menos mais uma morte foi confirmada pelas autoridades. 18 horas. Comando de greve do Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus denuncia que tapetes sanitizantes de escolas da rede estadual simplesmente não contêm produtos para evitar contaminação do coronavírus. 18 horas. Bom, Justiça manda governo do Amazonas transferir recém-nascidos para tratamento de urgência em Manaus. 2 recém-nascidos que precisavam de tratamento médico especializado com urgência conseguiram ser transferidos de Parintins para Manaus no último sábado, que foi no dia 15. A transferência só foi possível por meio de liminar obtida pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas na sexta-feira, que foi no dia 14. As crianças estavam internadas
internadas no Hospital Padre Colombo e, conforme os laudos médicos, precisavam ser transferidas com urgência para receber tratamento em UTI em Manaus, uma vez que Parintins não tem unidade de saúde com UTI. E segundo o defensor público Rafael Lute, que atuou nos 2 casos, os laudos médicos indicavam risco de agravamento do quadro de saúde dos recém-nascidos, de modo que não era segura a manutenção deles em Parintins, sem atendimento especializado por mais de 24 horas. E a partir de atendimento das famílias do recém-nascidos, Rafael Lute entrou com pedido de liminar na Justiça. As decisões foram proferidas na sexta-feira pelas juízas Michele Martins Freitas e Juliana Reis Mouzinho e cumpridas neste sábado. As magistradas acataram os pedidos da Defensoria Pública para que o Estado do Amazonas fornecesse o transporte em UTI aérea para os recém-nascidos, assim como disponibilizar os leitos de UTI em Manaus, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$10 mil. É mais uma situação, é mais um caso que impressiona, né? Impressionante como esse governo que está aí só atende, né, esse tipo de caso com determinação judicial, ou seja, obrigado. As nossas autoridades são incapazes de tomar a iniciativa e evitar que essas crianças tenham a saúde agravada e venham a falecer. É preciso a justiça intervir. Falta sensibilidade para quem está ocupando o governo e os cargos também na Secretaria de Saúde, né? Nada sensibiliza essas pessoas, né? E é por isso que no primeiro ano do governador Wilson Lima, mais de 30 crianças cardiopatas morreram na fila de espera por uma cirurgia. E nesse caso, o governo só tomou algum tipo de providência também só depois de uma intervenção na justiça, o que é desumano, para falar o mínimo, né? Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h40 em Manaus. Você está no melhor Mix do Brasil. Nós vamos com a segunda da playlist de hoje, né? Nessa segunda-feira, nós vamos agora a banda Jonas Brothers e também a cantora Karol G lançaram em maio um clipe caseiro. É caseiro o clipe, vamos ver esse clipe caseiro. A música X. Então vamos de música, vamos conferir esse videoclipe caseiro aí do Jonas Brothers e da Karol G com X. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Beleza, e melhor Mix do Brasil, 100,7. Frequência certa aí, né, Karime? Olha só, até às 7 você confere a informação, a notícia em mais uma edição do 18 horas. E Jonas Brothers e Karol G, a música X, foi a segunda da playlist de hoje. Mix. Bacana, Karime, lê uma previsão do tempo agora para amanhã, terça-feira, né? Vamos saber aí, né? O que vai acontecer amanhã com o nosso clima? Será que vai chover? Previsão do tempo. Previsão do tempo. Bom, e segundo o Climatempo, a previsão é que amanhã seja parecido com hoje, com essa segunda-feira, tá? Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à noite durante a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima também não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 73%. Agora 6h45. Boa noite para você. Mix. A direção do Tribunal de Justiça do Amazonas já nomeou 50 candidatos aprovados do concurso público de 2019, hein? O que representa 31% dos que passaram dentro do número de vagas fixada no edital. A data da posse já foi confirmada para o próximo dia 24 de agosto, às 10 horas da manhã. A cerimônia vai ser por meio de videoconferência, dispensando a tradicional solenidade aberta ao público, em atenção às normas estabelecidas pelos órgãos de saúde sobre o distanciamento social para evitar a propagação da Covid-19. O resultado final do concurso para o preenchimento de cargos de assistente judiciário nível médio e analista judiciário nível superior foi homologado no dia 28 de julho. Para 6h46 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. A pandemia de coronavírus derruba faturamento das indústrias da Zona Franca de Manaus. O polo
Polo Industrial de Manaus registrou nos primeiros 5 meses do ano faturamento de 11,66% menor do que no mesmo período do ano passado. O faturamento das indústrias da Zona Franca de Manaus foi de 36 bilhões e 96 milhões de reais no período de janeiro a maio. Em dólar, o faturamento foi de 7 bilhões e 650 milhões de dólares nesse período, contra 10 bilhões e 880 milhões de dólares no período de janeiro a maio de 2019. Os dados são os indicadores industriais do PIM, divulgados nesta segunda-feira pela Superintendência da Zona Franca de Manaus. A queda do faturamento é atribuída à pandemia de Covid-19, é claro, que asfixiou grande parte da economia brasileira e também a economia mundial. As indústrias foram obrigadas a reduzir o ritmo de produção com a queda nas atividades por conta do isolamento social que deixou as pessoas em casa, isoladas ali, fechou grande parte do comércio e modificou o dia a dia, os hábitos dos consumidores. E um levantamento feito pela Suframa nos meses de abril e maio revelou que apenas 20% das empresas continuaram normalmente a produção. Cerca de 30% das empresas paralisaram totalmente as atividades no período de abril e maio e as demais reduziram a produção em algum nível. Bom, entre os segmentos que, mesmo durante o auge da pandemia, apresentaram crescimento nas vendas foram os produtos alimentícios, com aumento de 70,45%. Mecânico com crescimento de 18,61%. O setor naval teve uma alta de 10,53%. Brinquedos que registrou aumento de 9,55% nas vendas. Quanto à produção, destaque para os aparelhos condicionadores de ar, tanto o tipo split, que teve crescimento de 34,67%, quanto o tipo janela, com crescimento de 66,35%. O PIM registrou também aumento de 44,35% na produção de tablets e de 8,23% na produção de microcomputadores portáteis. E em relação aos empregos, o Polo Industrial de Manaus registrou em maio 85.451 trabalhadores entre efetivos, temporários e terceirizados, o que representa uma redução de 3,80% em relação a maio de 2019. A média de janeiro a maio é de 90.272 trabalhadores empregados. E o superintendente da Suframa, Algacir Poulsin, reconhece que os números do PIM foram fortemente impactados pela pandemia da Covid-19, sobretudo nos meses de abril e maio, quando Manaus registrou altos índices de notificações e mortes pela doença. O superintendente declarou o seguinte, abre aspas, mesmo diante do cenário desfavorável, a média de empregos continuou no patamar de 90 mil, demonstrando o compromisso das empresas, aliado à eficácia do pacote de medidas tomado pelo governo federal para reduzir impactos do coronavírus na economia. Além disso, alguns setores conseguiram aproveitar a janela de oportunidade da pandemia e aumentar o faturamento e a produção, fecha aspas, disse o superintendente Algacir Poulsin. Mas os dados mais recentes já demonstram que a indústria do Parque Fabril Manauara apresenta movimentos favoráveis depois do auge da pandemia. Recuperação que deve ser perceptível com os dados consolidados a partir do início do segundo semestre desse ano. Você está ouvindo 18 horas. E a falta de peças freia o aumento da produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus. No comparado com o ano passado, a queda é de 28%. As paralisações das fábricas por causa da pandemia e a falta de insumos levou a essa queda no setor, como explica a repórter Nathalie Moraes. A produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus foi de 61.283 unidades no mês de julho, um aumento de 30,6% em relação ao mês anterior. No comparativo com o mesmo período do ano passado, houve uma queda de 28%. A falta de insumos freou o aumento na produção em referência ao ano passado, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares. No acumulado de janeiro a
julho, as paralisações das fábricas devido à pandemia da Covid-19 levaram o setor a uma retração de 34,8% no comparado com o mesmo período do ano anterior. José Eduardo Gonçalves, diretor executivo da Abraciclo, disse que houve dificuldades para abastecer as fábricas com as peças dos fornecedores globais e que precisam atender simultaneamente a demanda crescente de vários países. Na prática, as fábricas de Manaus estão com dificuldades na produção de bicicletas em função do fornecimento insuficiente de peças e componentes, principalmente vindas da Ásia. Por que acontece isso? Acontece porque os fornecedores globais, que estão basicamente na Ásia, estão com uma demanda muito alta por peças e componentes de vários países. As vendas cresceram cerca de 40% a nível mundial. Isso acontece porque em vários países a bicicleta está sendo cada vez mais utilizada como forma de se evitar o contágio do coronavírus. O executivo avalia que de janeiro a julho as vendas das bicicletas cresceram cerca de 40% a nível global, no comparado com o mesmo período de 2019. Esse crescimento está ligado ao fato de a bicicleta ter alcançado um status de locomoção segura para se evitar o contágio pelo novo coronavírus no mundo inteiro. A alta da demanda acabou provocando a dificuldade da montagem e, consequentemente, a falta de alguns modelos. A categoria urbana e de lazer foi a mais produzida no polo industrial aqui de Manaus no mês de julho. Foram fabricadas 28.706 bikes. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. As agências da Caixa Econômica Federal passam a funcionar das 8 da manhã até a 1 da tarde a partir desta terça-feira para o atendimento a serviços essenciais. Nesta terça-feira também começa o saque em espécie do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família com final 1, hein? Já os saques do FGTS estão liberados para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. 18 horas. E o mercado financeiro prevê queda de 5,52% na economia do país este ano. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo Banco Central. A estimativa de recuo do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, está no Boletim Focus, publicação divulgada todas as semanas pelo Banco Central com a projeção para os principais indicadores econômicos. O mercado financeiro tem reduzido a projeção de queda a 7 semanas consecutivas. Para o próximo ano, a expectativa é de crescimento de 3,50%, que é a mesma previsão há 12 semanas consecutivas. 18 horas. Cidades. Os flagrantes de motoristas dirigindo sob efeito de álcool no Amazonas diminuíram 52,5% durante a pandemia do novo coronavírus. O comparativo é feito entre os meses de março e julho deste ano e o mesmo período do ano passado, de acordo com os dados do Departamento Estadual de Trânsito. Os menores números de flagrantes aconteceram nos meses do pico da pandemia, período no qual Manaus sofreu colapso no sistema de saúde e também funerário. Em março foram 86 ocorrências. Em abril, esse número somou 13, foi o menor registro. E no mês de maio, totalizou 31. Mas a partir de junho, os números voltaram a subir. No 6º mês do ano, o Detran registrou 130 flagrantes de pessoas dirigindo alcoolizadas. Em julho, foram registradas 145 ocorrências. No dia 8 de agosto, o órgão bateu recorde de flagrante de motoristas dirigindo alcoolizados em um único dia. Foram 40 casos. Claro, é lógico que isso não é bom, né? Esse aumento aí está acontecendo justamente no momento em que o Estado começa a retomada gradual de diversas atividades e permite a reabertura de espaços de lazer, além de bares e também restaurantes. Mas mesmo com o aumento dos números de casos de embriaguez no volante nos últimos 2 meses, se a gente comparar com o período de março a julho do mesmo, nesse mesmo período de 2019, existe aí uma redução, sim, de 52,5% de casos. A redução, segundo o coordenador geral do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito, Victor Mansur, aconteceu simplesmente por causa da pandemia.
18 horas. E o consórcio de veículos de comunicação alerta para a subida das mortes no Amazonas por Covid-19. Nos 5 estados e o Distrito Federal, que apresentaram as maiores altas de morte, o Amazonas apareceu com 94%. E especialistas não acreditam que a nova medição seja responsável por esses números. Vamos aos detalhes na reportagem de Odinei Araújo. No programa Fantástico de ontem da Rede Globo, o Amazonas foi destaque como o estado que mais registrou mortes nos últimos 7 dias, de acordo com o consórcio de veículos de comunicação. O aumento foi de 94% na média móvel de mortes, o maior do país. O crescimento, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, é devido à reclassificação das mortes ocorridas no auge da pandemia entre abril a junho. Mas, para especialistas, a inclusão de casos antigos, que começou na semana passada, não justifica uma subida de 100%. O pesquisador Gésen Orellana, da Fiocruz Amazônia, explicou que de 21 de junho até 22 de julho, Manaus viveu um aumento de quase 150% de mortes por causas respiratórias. Para ele, isso revela que a pandemia não está controlada em Manaus, como diz o governo. É um número muito alto e que mostra de forma incontestável de que a epidemia está longe de acabar e que ela está longe de estar sob controle. O pesquisador avaliou o total de mortes por semana em Manaus por Covid-19 e disse que mesmo com a inclusão das mortes antigas, que estão aparecendo agora nos boletins da FVS, a média é alta. Segundo ele, nas últimas 3 semanas, as novas mortes por Covid-19, confirmadas nos boletins da FVS, passaram de 11 no final de julho para 17 na primeira semana de agosto e 27 na semana passada, um aumento de 100% e somente de novos óbitos, fora os antigos que estão entrando agora na contagem geral. Segundo Gésen Orellana, as estatísticas de mortalidade por coronavírus em Manaus são indiscutíveis. Tanto os dados da FVS quanto do Infogrife, do Ministério da Saúde e do Registro Civil apontam aumento no número de mortes. Independente da fonte que eu olhe, eu percebo a mesma situação de aumento na mortalidade por causas respiratórias ou por Covid-19 em Manaus. Desde o dia 1º de junho, nós já tivemos mais de 250 mortes por Covid-19 em Manaus. Só em Manaus e só de mortes reconhecidas pelo sistema de saúde. Como tem subnotificação, certamente esse número é muito maior do que 250 ou 300 óbitos. Quem vai responder por esses 300 óbitos que aconteceram nesse período em que as atividades foram flexibilizadas de forma irresponsável e até criminosa? Não sabemos. Para o pesquisador da Fiocruz, o retorno das aulas presenciais em meio à subida do número de mortes é inadequado. É até criminoso o retorno dessas atividades não essenciais de forma descontrolada, como nós temos visto no Amazonas, com uma precária fiscalização. Nós sabemos que as equipes de fiscalização são muito pequenas, elas não dão conta de uma cidade com a extensão territorial de Manaus, com aproximadamente 2 milhões e 200 de habitantes. Então, infelizmente, esse retorno precoce das atividades escolares, inclusive, certamente estão contribuindo e vão continuar contribuindo para o aumento da circulação de vírus na cidade de Manaus. Conforme o boletim da FVS de domingo, mais de 3.400 pessoas já morreram por Covid-19 no Amazonas. Um total de 13.510 pessoas com a doença estão sendo acompanhadas e 182 pacientes estão internados, 69 em UTI. Odinei Araújo para o 18 horas. Também 7 horas em ponto em Manaus. Vamos agora atualizar os números da Covid-19 no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. E o Amazonas registrou nesta segunda-feira mais 351 casos da Covid-19. Chega a 112.263 o número de infectados em todo o estado. Conforme o boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foram confirmadas 3 mortes por Covid-19 ocorridas nas últimas 24 horas no interior, elevando para 3.486 o total de mortes no estado do Amazonas.
Amazonas. Há 2 dias, Manaus não registra morte por Covid-19. 95.198 pessoas passaram pelo período de quarentena, que são aqueles 14 dias, e se recuperaram da doença. Agora, os números do Brasil, os casos de morte por coronavírus nesse dia 17 de agosto, segundo o consórcio de veículos de imprensa. O país tem hoje 108.054 mortes registradas e 3.343.925 casos diagnosticados confirmados de Covid-19 em todo o país. Agora, 7h01, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O relaxamento dos cuidados contra a pandemia está fazendo aumentar, mesmo que pouco, o número de mortes por Covid-19 no Amazonas. Na semana passada, a Defensoria Pública do Estado recomendou ao governo do Amazonas e à Prefeitura de Manaus reforço na fiscalização do uso de máscaras. É preciso continuar atendendo aos protocolos de segurança para conter a disseminação do coronavírus. A recomendação da Defensoria leva em consideração a Lei número 2.643, de 30 de julho de 2020, que torna obrigatório o uso de máscara de proteção nos espaços públicos e privados em Manaus, sob pena de multa de R$ 108,95. Até agora não há notícia de que alguém foi multado. Há notícias de superlotação e aglomeração todos os dias na capital e no interior. Não há nada que indique até agora o fim do cumprimento dos protocolos de segurança, principalmente do distanciamento social e do uso de máscaras, para evitar uma nova onda de contaminação. A pandemia não acabou. É preciso estar atento. Esse é o fato. 18 horas. Karime, 7h03, hein? Tem a saideira? Temos a saideira e agora, a gente está começando agora às 7, o jogo do Manaus Futebol Clube contra o Botafogo da Paraíba. O jogo é lá no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Bacana. E na estreia, o Manaus empatou com o Vila Nova, sofrendo um gol no último minuto e acabou perdendo 2 pontos. Olha aí, o jogo de hoje marca a estreia do técnico, hein, Karime Leão? Wellington Fajado, que assumiu o Manaus em substituição a Luizinho Lopes. A equipe amazonense ocupa a 4ª colocação com 1 ponto na tabela e o Botafogo, ainda sem pontos, está na lanterna do Grupo A e com 2 gols de saldo negativo. A partida vai ser transmitida pelo internet site, né, que é o Maicujo. Agora 7h03, você está no melhor mix do Brasil. Amanhã a gente volta com você a partir das 6. Valeu, gente, um beijo e até amanhã. Tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.